Esse aí, eu acho que quando eu falei no geral. Não aceita, pode dizer, porque não confia no governo. Mas não é só isso, não. Não aceita a penitenciária. Quando você vai, e isso eu te dá por uma experiência. Estou muito satisfeito de estar entre jovens aqui, vocês estão chegando, eu estou saindo. Não, eu estou saindo. Mas a experiência é sempre insubstituível. Mais tempo na estrada, já vi mais coisas. Quando nós queríamos construir estabelecimentos prisionais nos municípios, a população vai em cima dos vereadores, os vereadores em cima do prefeito, eles não aceitam ninguém que é penitenciária perto da sua casa. Quer que o preso se dane, morra, desapareça. Quer dizer, isso é a nossa sociedade. A gente precisa também... Foi criado um dogma, até um dogma, e eu acho que até a questão política, que a gente precisa quebrar com isso. O direito penal tem duas mentiras básicas. O direito penal não inibe e não ressocializa. A gente precisa parar com isso. A gente vive 30 anos, desde 1970, que nós vivemos nesse negócio de que as penas têm que ser mais duras, as penas têm que... as execuções penais têm que ser mais duras, há 30 anos. E há 30 anos a gente vê a criminalidade aumentar. Então é muito fácil, um mais um, você vê que isso não dá certo. Se há 30 anos eu venho aumentando as penas, aumentando, recrudescendo as formas de execução, e a criminalidade tem aumentado, então é fácil concluir que não é isso. Então é grande mentira hoje. Mas é muito mais fácil fazer lei do que resolver o problema. Então é muito mais fácil chegar e falar, olha, tem aqui uma lei, agora, olha, a porte de arma é crime inafiançável. Eu estou tranquilo, vou sair na rua porque agora não tem mais arma, acabou. O tráfico de drogas agora é crime hediondo. Então ótimo, acabou o tráfico de drogas. E é uma mentira, porque só tem aumentado. De 70 até agora, quantos chefes de tráfico de drogas já não passaram pelas penitenciárias ou já não morreram? Tantos outros não passaram. 400. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Então, isso é a verdade, isto não resolve. Isto não resolve. Isso. Então, é aí que eu volto a continuar com... Não do direito penal. Resolve. Nem do direito penal, nem da... Isso é importante agora, também saber, senhores, a sociedade tem um clamor, né, pelo sentimento que ela perdeu de segurança. Hoje nós somos reféns dentro das nossas próprias casas. A gente já não circula, o nosso direito de ir e vir, ele está podado, porque a gente fica receoso em circular depois de determinada hora em alguns certos lugares. Quando a gente vê o indivíduo sendo recolhido ao presídio, condenado, dá a sensação, ainda que falsa, para a sociedade de que a máquina do Estado está funcionando e que ainda resta esperança. Quando um preso de alta periculosidade, ele é transferido do estado, aqui onde a gente está, do Rio de Janeiro para um outro estado, a sensação que nos dá é que a máquina do crime organizado perdeu um ente importante. Então, mais uma vez, aquela falsa sensação de segurança que impera. Então, há um clamor da sociedade, e aí eu concordo com o senhor, doutor Junei, que a sociedade não está muito... O que a sociedade quer é o seguinte, ela quer se livrar do câncer da criminalidade, do câncer da insegurança, e a sensação que a gente tem é que se extirpar isso, jogar isso entre quatro paredes e com grades bastante reforçadas e eles lá não puderem fugir, ufa, eu me sinto aliviado. Essa é a sensação que a sociedade tem. Só que aí é que é o seguinte, o problema para você ter uma verdadeira sensação de segurança, você tem que começar um problema, uma revolução social hoje para você alcançar isso daqui a 15, 20 anos. Cultural. A coisa não, é muito mais Talvez séria. mais séria. Porque nós queremos, assim, os presos na cadeia. Agora, o que vai lá para a cadeia e fica preso é o preto e o pobre. O rico não vai. Isso é um outro problema. Isso nós vamos tocar já no próximo bloco. Porque cerca de 95% da população carcerária é composta dos chamados excluídos sociais. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí não, a gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. O tema do programa de hoje é sistema carcerário. Eu recebo o doutor Bruno Pinheiro, advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal e também mestre em Direito Público e escritor. Recebo aqui o doutor Aldinei Peixoto, que é procurador de Justiça, professor de Direito e foi corregedor-geral das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros. E foi também subsecretário-geral de Administração Penitenciária. E o nosso terceiro convidado, o doutor Luiz Fernando Barbosa, advogado, criminalista e professor. E também mestre em processo penal e criminologia. Ao término do bloco anterior, eu deixei no ar o dado de que 95% da população carcerária é
composta dos chamados excluídos sociais. São pessoas oriundas das classes sociais menos favorecidas, são os analfabetos, enfim. A minha colocação é: o crime, ele é resultado da falta de oportunidade social. O que leva essas pessoas para trás das grades é justamente a falta de oportunidade que eles tiveram para... Porque, quero lembrar aqui, Jean-Paul Sartre dizia o seguinte, na verdade, que a natureza me fez feliz e bom, e se eu sou o contrário, a culpa é... Desculpa, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, é outro Jean, né? Jean-Jacques Rousseau, na sua teoria do bom selvagem. A natureza me fez feliz e bom, mas se eu sou o contrário, se eu sou criminoso, se eu sou mal, a culpa é da sociedade. É isso mesmo que falta para essas pessoas, é a falta de oportunidade social? A mim me parece que não pode ser atribuído simplesmente à pobreza ou à falta de oportunidade à incidência do crime. Tá? Me parece que você dizer que o pobre vai incidir no crime e você está excluindo o rico do crime ou aquele que teve oportunidade. Não é assim. Mas o índice deles é menor. Talvez seja o índice de punição que o Estado busque. Talvez o Estado não prenda o rico. Não quer dizer que o rico não cometa crime. Me parece que a questão é de valores sociais, éticos, morais. Então, atribuir isso somente à pobreza não me parece correto. Agora, óbvio que contribui. Contribui a falta de acesso, a falta de oportunidade, acaba contribuindo. Mas os ricos no Brasil não vão à prisão porque o Estado não coíbe, porque o Estado não busca prender. Então, o Estado não pune os ricos. O Estado pune somente os pobres. Não quer dizer que somente os pobres ou as camadas Agora, mais pobres... Bruno, ninguém é pobre porque quer. Sim, óbvio. A pessoa não é assim, eu escolhi ser pobre. Não, ela não escolheu. As circunstâncias sociais é que amarram a pessoa naquela situação da qual, às vezes, ela não consegue sair. Né? Então, não é que seja aqui uma discriminação. Não, de maneira alguma. Pobreza está associada à criminalidade. Pelo contrário, é o seguinte, a reorganização, a falta de oportunidade social favorece esse cenário? A pior pobreza é a pobreza de espírito. Exatamente. Essa existe em grande escala. E isso faz a injustiça, mas injustiça, doutor Bruno, num duplo aspecto. A injustiça no sentido da justiça que se faz em termos de poder judiciário e a justiça no geral. Porque o sujeito, por exemplo, que dorme embaixo da ponte, que não tem casa e comida, ele comete um crime e, de repente, ele passa a ter 3 refeições, direitos humanos, penitenciária, assistência médica, não cai o diretor da unidade prisional. Ele passa a ter uma vantagem, quer dizer, para ele passa a ser uma boa coisa cometer um crime. E não quer sair mais. E não quer sair mais. Então, tem que se olhar esse aspecto também. E tem, de repente, aquele sujeito que vive bem e aí, para ele, seria um transtorno. Agora, a nossa sociedade, o que ela quer, na verdade, é ficar livre de um problema. Ela não está preocupada com a ressocialização. E o reparo que eu queria fazer, doutor Luiz Fernando, quando ele falou do direito penal, o direito penal está em crise. Temos aqui de direito penal, entre despenalização, lei e ordem e direito penal alternativo. Essa é a crise que nós estamos vivenciando. Mas tem, independentemente disso, o problema de justiça. De justiça nesse aspecto de direito como instrumento para a realização da justiça. E nem sempre a tecnicalidade é o melhor caminho. Você, às vezes, sendo muito técnico, aplicando o direito muito bem, você comete, no caso concreto, uma injustiça. E a gente está trabalhando trabalhando você deve ferir a justiça ou o direito? A gente está trabalhando aí com o juiz, com o aplicador da lei, do direito. Ele deve ser mais próximo dessa realidade. Me parece que o judiciário, principalmente, ele fica muito afastado dessa realidade. Então, ele desconhece esses problemas. Desconhecendo esses problemas, ele é somente técnico. E não pode ser sempre somente técnico. Então ele tem que ter mais o feeling, tem que ter mais um sentimento. Aí nós entramos lá no direito alternativo. E a gente tem aqui no Brasil, exemplos de estados em que aplicam excepcionalmente bem o direito alternativo, como é o Rio Grande do Sul, que é um estado avançadíssimo na aplicação, porque, na verdade, o direito ele é um instrumento de legalidade das classes superiores. Então, por exemplo, a classe social dominante, ela usa o direito para aquilo que lhe convém. Ela que legisla. É ela que legisla. Então, vamos a um exemplo clássico no direito penal. Saiu aí recentemente a nova lei de entorpecentes. Quem é que compra entorpecentes? É o rico ou é o pobre? Quem usa o entorpecente? É o rico. E o que fez, então, nova lei de entorpecentes? O rico, nós vamos tratar dos nossos filhos, da gente. E quem vende? Vende é o bandido, né? É o grande malus maleficaram. Esse vai para a cadeia. Quem é esse? É o pobre. Então, a nova lei de entorpecentes, ela descriminaliza a conduta do socialmente superior, ou beneficiado, ou socialmente, ou tem a classe social mais elevada.
Por quê? Porque aí entra o direito alternativo. Vamos aplicar o direito penal verificando